Eu estou aqui com o Dr. Christopher Halton Budd, um historiador econômico inglês e também estudioso de Banco Central. 10 anos atrás ele fez um estudo sobre o Banco Central brasileiro e a sua independência em relação ao governo. So I would like you to tell me about the future of this independence of our central bank. Eu então estou perguntando para ele, na visão dele, qual será o futuro dessa independência do nosso Banco Central? So I think the future of the central bank is very interesting because if you go back to before 1994, it was largely an instrument of the government. And the idea of central bank independence was to free the central bank from control by the state. Então, ele acha que esse é um ponto importante, pensar no futuro dessa independência, porque antes de 1994, vamos dizer assim, o Banco Central dependia do governo brasileiro. E ali, a partir daquele momento, eles separaram o Banco Central do próprio governo. But what is a big difference being together with the government or independent? So the way it works is that the central bank is given the freedom to set the interest rate, but the government sets the inflation rate. So the government would say, we want to get 2% inflation in Brazil. You set the interest rate in the way you think we will arrive at 2% inflation. That's central bank independence. I think I didn't get it, the real difference. Mas vamos dizer assim, o que eu entendi até agora é, no momento em que existe uma independência, o governo determina qual é a taxa inflacionária que ele busca, que quer alcançar. E o Banco Central é quem regula a taxa de juros. Yeah. And so the idea is that by setting the interest rate, they will create a certain inflationary environment or an anti-inflationary environment, and that way you will control the Brazilian economy. Então, no momento em que o Banco Central tem liberdade para estabelecer a taxa de juros, e ele tem condição de impactar na nossa economia independente do governo. But I think the next step is to make the central bank also free of the financial markets. E ele acha que o futuro e o próximo passo é que o Banco Central também esteja livre do mundo financeiro. What do you mean about banking and investors? Yeah, so now that they set the interest rate with in a way that satisfies the financial markets, but I think they should set the interest rate in a way that makes it profitable to be in business. Real business, not financial business. Ele acredita que o próximo passo é quando o nosso Banco Central estiver focado em estabelecer a taxa de juros de forma a propiciar o crescimento e o desenvolvimento dos negócios e das empresas, e não atendendo o interesse do mercado financeiro e dos investidores. It makes sense if we believe that the businesses are so important for our economy. Yeah, because you can make a countrywide inflation interest rate, but the interest rate I can afford as a business is a function of my profitability, nothing else. Então ele vê que a importância é no momento em que o Banco Central coloca uma taxa de juros que interesse no mundo dos negócios e que garanta o desenvolvimento e o crescimento dos negócios. And so if I'm in business and I make sure I can borrow at the rate I can afford to borrow at, this will stabilize the economy. Então, se eu estou numa empresa, num negócio, e eu tenho condição de pegar dinheiro emprestado a uma taxa que eu possa pagar, isso vai garantir o crescimento e o desenvolvimento dos negócios e, por consequência, o crescimento da economia. And so one of the problems with the financial crisis is that behind the scenes, people have invested more and more in financial markets. This is then invested in speculation. And the price of buildings goes way up, and the cost of rent goes above the profitability of the business. Então, o grande problema que gerou a crise financeira mundial é que os especuladores começaram a investir cada vez mais em imóveis, consequentemente, os valores dos aluguéis desses imóveis começaram a subir a um nível que os valores são impraticáveis dentro de uma economia. So, for example, I was in a seminar in London, in the city of London, a few weeks ago, and we were asking, where do we put the floor? How do we stabilize the financial markets?
And the answer was you put the rental of buildings down to the value, down to the amount Where it should be. the person using the building can pay. Então, vamos dizer, ele estava num seminário econômico na Inglaterra 2 semanas atrás, e aí a grande questão era como vamos estabelecer o piso da nossa economia, quer dizer, como estabilizar essa situação. E aí que alguém comentou que se queremos estabilizar isso, precisamos estabelecer o valor de locação de um imóvel baseado no preço que os moradores têm condição de pagar, e não o valor que o investidor gostaria de receber. But then they are gonna face a problem because the investors invest a lot more money and they will receive a lower rental. It's not going to be such a good good investment. But that's the problem we face. The financial crisis is because people favor speculative investment and not real investment. And so if you don't want a financial crisis, you're going to have to favor real investment and not speculative investment. It's a fork in the road. Ele acredita que eu perguntei para ele, bom, mas teremos um problema, porque os investidores colocaram um valor alto e passarem a receber um retorno desse investimento muito menor, eles vão ficar insatisfeitos porque não vão ter o retorno dos seus investimentos. Ele falou, mas isso já é a crise que aconteceu. Se a gente não encarar a realidade e recomeçar essa estrutura, nós não conseguimos sair dessa crise, dessa situação. So, in your point of view, we hear about the news, how the countries in Europe are trying to face their crisis, raising taxes, what's going to be the opposite, because it's going to cost more and not costing less for the businesses. What do you think with all those actions and all those things they are putting their people under a very high pressure is going to solve a problem? It's difficult to ask an Englishman what he thinks about the euro, because this Englishman thinks the euro is a big problem. It's a fake currency, it's a political currency, and it doesn't have a real economic background. So if you want to stabilize the euro, you have to ask yourself, what's going on in the businesses in Europe? And if the businesses in Europe don't have healthy balance sheets, if they're borrowing more money than they can afford, it's not a good choice. It's not a good choice. Ele me falou assim, porque eu perguntei para ele, porque a gente tem visto que os países europeus têm, pelo contrário, aumentado os impostos, consequentemente aumentando a conta que as empresas vão ter que pagar, é o oposto do que ele falou naquele exemplo do aluguel. Então eu perguntei se esse era o caminho para resolver o problema. Ele falou, bom, essa é uma pergunta complicada para o inglês, porque a Inglaterra, ela não está no euro, ela está fora do euro. Então é claro que o inglês tem uma visão e eles não acreditam que o euro, como foi estabelecido, seja algo possível e que tenha futuro e que tenha solidez. Porque a grande questão é, para que a economia europeia e o euro saiam da crise, eles têm que garantir o sucesso dos negócios. Então a grande pergunta é, essas ações que estão tomando vão garantir o negócio das empresas? Caso contrário, dificilmente há um caminho que vai gerar resultado. Yes, so for example, if you drive around Spain, you can see thousands upon thousands of houses that were built and nobody needed the houses. They were built because they had cheap money available from the European Central Bank. But nobody needed these houses. Então, por exemplo, se você andar na Espanha hoje em dia, você vai ver muitas casas construídas e que ninguém precisa daquelas casas que estão fora do padrão financeiro da população. Só que elas foram construídas porque tinha muito dinheiro barato e disponível para a construção dessas casas. O problema é que construíram e agora não tem quem pague por essas casas. Yeah, and so for me, the basic principle in business, you make something because someone needs it. If you make something no one needs, you have a loss on your hands. Então, na opinião dele, vamos dizer assim, um dos fundamentos da economia é que você produz algo que a população, que as pessoas precisam.
No momento em que você produziu algo que não atende à necessidade da população, você está indo contra uma das leis da economia que com certeza vai gerar um impacto e uma crise. Yeah. So was predictable. This crisis, the worldwide crisis was predictable. I think it's been predictable for a long time. The problem is everyone thought they could keep the problem non-systemic. Ele falou um ponto muito interessante. Eu perguntei, então nesse caso, a crise ela já era prevista? Ele falou, sim, a crise já era prevista há muito tempo. O grande problema é que as pessoas tiveram a ilusão e acreditaram verdadeiramente que conseguiriam sustentar aquela situação artificial para sempre. So, for example, you had in 1997, the Thai baht crashed, but we quarantined Thailand. We quarantined Argentina, so Argentina couldn't contaminate Brazil and other countries. But all the time this was a problem, and when you get to 2007, it's the first time nothing could be quarantined. It was the first global financial crash. Oh, hard to get everything, so you will help me. Mas deixa eu traduzir uma parte que eu entendi. Ele diz que a grande diferença, enquanto no euro tornou todos os países juntos, no Brasil, a crise na América Latina, a crise da Argentina não contaminou o Brasil, porque nós éramos independentes. Let me see if I did it right. I said that on the euro puts all the country in Europe together, tight, while in Latin America, Brazil was independent, so the crisis in Argentina was not a problem for us. Is that right? Yeah, so the idea is to isolate a problem like Argentina, but in 2007, for the first time, we were not able to isolate the financial crisis. So we had in Europe, you mean? Worldwide. So we had a global crisis. Okay. But a global crisis means we cannot isolate anything anymore. All right. Ele diz que um caso interessante, no caso da Argentina, é que ela estava isolada e não contaminou o Brasil. Mas o que a gente viveu em 2007 é que estava tudo junto e o mundo entrou em crise porque você não conseguiu isolar um problema. Por exemplo, a gente tem visto a Grécia numa situação financeira muito ruim, mas é impossível isolar a Grécia do resto do mundo. Então, todos estão juntos com a Grécia nesse caso. So, do you think is it possible to get this Brazilian experience on the independence of the central bank would help the world economy? I think what's needed is every country needs to identify what is unique to itself. It used to be making things cheaper than anyone else. This doesn't work. And now you have to find out what can Brazil do that no other country can do, and what can India do that no other country can do. Eu então estava perguntando para ele se a experiência do Brasil, da independência do Banco Central, poderia inspirar os outros países. E ele respondeu que o que os outros países precisam aprender é como tornar-se independente. Que, vamos dizer, no mundo hoje é impossível você acreditar que você vai fazer um produto mais barato que todos os outros países. Então, como conseguir essa diferenciação é um grande desafio, que precisam aprender como fizemos no Brasil e ver como adaptar isso para as outras realidades. So, it's a hard, tough job, because understanding Brazil and doing the translation in a moment with a worldwide crisis is not an easy job. It's not an easy job anywhere, but it has to be done, because what's happened since the crisis, central banks have created an enormous amount of money, but all this has to be paid back. And the only way you can pay it back is out of real businesses generating real profits. Então ele diz, eu perguntei para ele, mas essa é uma tarefa dura, porque você, além de entender o que o Brasil fez diferente, ainda traduzir para uma realidade num momento de crise mundial. Ele falou, é um trabalho difícil, mas ele é um trabalho essencial, porque o que está acontecendo hoje é os bancos centrais no mundo todo estão produzindo dinheiro.
colocando a máquina para gerar dinheiro. E a única forma de sustentar isso é que a economia, que as empresas consigam gerar dinheiro para garantir essa sustentabilidade e esse desenvolvimento. Então, enfrentar esse desafio é o único caminho, não é um caminho fácil. So, if you could leave a message for the Brazilians entrepreneurs, what would you say with your experience? I would say make sure the rent you pay and the interest you pay is something you can afford from within your own business, and the banks will just have to make do with what you can pay them. Eu pedi para ele uma dica para os empreendedores que estão nos ouvindo com essa experiência dele, e ele falou, o que eu poderia dar de dica é, você empreendedor, garanta que o valor do seu aluguel e das taxas de juros que você está pagando para os bancos são os valores que você tem condição de pagar. E se mantenha firme nessa posição. Os bancos e os próprios financeiros que detêm imóveis, os especuladores imobiliários vão ter que se ajustar ao valor que você pode pagar e não ao contrário, nós nos ajustarmos a pagar aluguéis e taxas de juros que vão fazer com que a gente quebre e, consequentemente, ponha a economia e o nosso país numa situação difícil. Acho que um grande desafio. I think it's not an easy job because, you know, we are just a small part of the business. We need to convince the bankers, the governors, the investors, powerful people that we have a reasonable situation and we need to discuss this. I know it's not easy, but luckily you guys can dance. Ah, ok. Adorei a resposta dele. Eu falei, essa não é uma tarefa fácil, afinal de contas, você convencer pessoas poderosas como banqueiros, o governo e grandes investidores, pessoas que têm dinheiro, para o empreendedor que está numa posição mais fragilizada, não é fácil. Ele falou, com certeza, não é uma tarefa fácil, mas vocês, brasileiros, podem dançar. Imagino, nós, com a nossa criatividade, vamos encontrar a solução para essa equação. It was a great opportunity to have you here. Are you going to give any workshops here in Brazil, or how Brazilians can get information where to find you here while in Brazil? Well, I'm leaving in a couple of days' time for Argentina and Chile, but you can find me on my website. Ele já está deixando o Brasil daqui a alguns dias, mas você pode encontrá-lo e contactá-lo através do site dele, manter informações. Are you coming back to Brazil in the future? I may come back in December to improve my tan. Maybe give a workshop, but maybe next year also. Ele disse que talvez volte em dezembro para aproveitar e ter uma corzinha, um bronzeado, e aí talvez também dar algum workshop aqui no Brasil e também no ano que vem. E com certeza através do site dele você pode ter todas as informações. I would like to thank you very much and I hope we can get together in the future. It's a pleasure. Thank you very much. O programa de hoje fica por aqui. Agradeço a Lia Cabeleireiros, que fica ali em Pinheiros. Vale a pena você conhecer o trabalho da Lia. E também a Kill Design. Kill Design é uma agência de branding. Eles desenvolveram o logotipo do programa, mostrando o que é a Alma do Negócio. E também desenvolveu o nosso site, almadonegócio.tv, e já está trabalhando em muitas novidades para você. Lá no nosso site você encontra mais de 150 entrevistas que eu já fiz até hoje. E nos acompanhe para saber as novidades. Muito obrigada, eu te espero na próxima quinta-feira.